Fala pessoal, tudo bom? A gente hoje vai falar sobre um tema muito importante dentro da nossa área de compras, logística, almoxarifado, que são, né, os impostos de importação. Então, todos esses impostos que hoje nos permitem importar materiais, concorrer com a indústria estrangeira, né, e ter uma indústria nacional forte dentro aí dos nossos processos. Então, hoje eu vou trazer para vocês sobre esse tema de como a gente pode trabalhar com mais apuração desses resultados e não só tendo também processos mais estruturados dentro da nossa área. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre todos esses temas e também dar dicas de como utilizar esses processos dentro da nossa área de logística, compras e almoxarifado. Bora lá! A tributação nacional, tudo aquilo que a gente conhece sobre tributação nacional de comércio exterior, né? Ela é uma tributação onde nós devemos ter esse tema, que é um tema muito complexo, é um tema que onde ele trabalha para unificar todos esses impostos. É um tema que o sistema, né, unificado, ele vai envolver uma série de impostos e taxas, aonde eles afetam diariamente todo esse fluxo de mercadorias. Quando a gente fala, né, da tributação internacional, nós estamos falando também de como compreender como que funciona essa linha tributária dentro das empresas para que operem ali o mercado internacional, pois isso impacta diretamente também os custos e os preços do processo nosso de competitividade. Quando a gente está falando sobre os principais tributos, né, que hoje acontecem dentro dessa linha, a gente começa a entender que todo esse processo, tudo isso que está sendo trabalhado de alguma forma na nossa área de tributação, ela vai permitir, então, que nós façamos ali um processo com muito mais apuração, né? Um processo muito mais apurado, para que nós possamos ali entender todos esses assuntos de uma maneira que nós tenhamos ainda a possibilidade, né, de trabalhar com esses processos. Então, quando a gente fala, né, sobre os principais tributos, esses impostos são essenciais para manter, então, esses serviços públicos como o Sistema Único de Saúde, que visa o quê? Proteger a nossa indústria nacional, como eu havia comentado com vocês. E quando a gente fala ainda, né, sobre os impostos, esse imposto chamado imposto de importação, né, é um tributo federal aonde a gente trabalha, né, na entrada ali de mercadorias estrangeiras em todo o território nacional. Sua base, ela vem de um decreto, né, de 1966, onde as alíquotas foram definidas e são definidas pela TEC, né, que é a parte, né, da tarifa externa do comum do Mercosul. E a partir de 2023, o Ministério da Fazenda, o que ele fez? Ele implementou uma mudança significativa na tributação das compras internacionais. Para quê? Para as remessas postais de encomendas, ou seja, tudo aquilo que a gente tinha, né, como importação certa, hoje você tem que observar bem essa parte para que os seus produtos não fiquem retidos dentro ali da Receita Federal. E essa medida, muitas pessoas falam, mas essa medida ela não visa o consumidor, visa criar um ambiente mais justo, né, de produtores nacionais que garantam, então, ali a importação por meio de remessas que não vão afetar negativamente a competitividade da indústria brasileira. Muitas vezes a gente se pega, né, falando, mas eu gostava tanto de trazer lá os meus produtos importados, mas todos nós temos que entender que aqui dentro do Brasil também existe uma indústria, também existem produtos e muito bons produtos que podem estar concorrendo, mas não seriam e não seria uma forma correta se esses produtos acabassem ficando mais caros do que a concorrência. Então, o governo ele visa proteger a indústria nacional e é importante, né, pessoal, ressaltar nesse assunto que medicamentos comprados, né, por pessoas físicas com valor de 57.390 eles permanecem isentos de tributação, ou seja, para quem sofre aí de algum tipo de doença e tal, e se você precisar importar, você não entra no decreto ali de 2023, que visa ali a mudança significativa nessas compras internacionais. E além disso, essas remessas, incluídas no programa de remessa conforme, né, de R$ 286,97, com a declaração, ela é registrada até dia 31 de julho de 2024. Então, vejo que nós já passamos disso, que vão ali sofrer as alterações. Então, é bom vocês consultarem sempre o que estão fazendo de importação, exatamente para que não fique retido ali dentro da Receita.
E quando a gente fala ainda desse imposto de importação, a gente conhece, né, o outro tributo, né, esse IA, o IE é um outro tributo, é um imposto de exportação que inclui sobre a saída, né? A gente falou sobre a entrada, agora a gente está falando sobre a saída de mercadorias nacionais ou não nacionalizadas dentro do território aduaneiro brasileiro. Esse decreto vem de 97 e estabelece ali uma alíquota de 30%. No entanto, pessoal, o poder público, né, que faculta reduzir essa alíquota conforme o comércio exterior, é com limite máximo de 150, né, os objetivos da política cambial. E o IE, né, ele tem como objetivo predominantemente extra fiscal e também desempenha ali um perfil muito fiscal, mas muito regulatório. E atualmente apenas um número limitado de produtos estão sujeitos a essa tributação federal, incluindo ali a castanha, por exemplo, a castanha do caju, peles em bruto, né, o couro, peles de curtidos de bovinos, cigarro contendo fumo, né, e armas e também munições, tá? É importante, pessoal, lembrar que o IE ele não se submete ao princípio da anterioridade, né? Seja em relação ao exercício financeiro ou também a noventena, que pode se tratar de um instrumento de política econômica, tá, pessoal? Então, isso precisa ficar bem registrado, que vai permitir esse imposto ao governo fazer ajustes rapidamente dentro das alíquotas ali, em resposta, né, a algo que aconteça ali no cenário econômico global, tá, pessoal? Então, quando a gente está falando sobre os tributos relevantes ali, tanto do I quanto do IE, existem outros, obviamente, outros tributos que incidem sobre as operações, né? Nós encontramos ali o IPI, que é um imposto que incide sobre a industrialização nacional estrangeira, que tem ali como objetivo, né, de equalizar, né, vamos dizer assim, os custos. Tem os impostos, o imposto, né, o ICMS, o nosso grande imposto aí, é um tributo estadual que vai incidir tanto nos impostos, na importação, quanto na circulação, né, das mercadorias, e também no programa ali do PIS, né, que é uma contribuição que vai fornecer ali um financiamento para a Seguridade Social do CONFIS, né, que são tributos federais que incidem sobre a receita bruta, então, da empresa, tá, pessoal? Quando a gente fala, então, sobre outros tributos, eu ainda colocaria o IOF, né, que é um imposto relevante de transações financeiras internacionais, que é um imposto de operações financeiras. Tem o nosso ISS, que é um tributo municipal, né, que pode incidir sobre serviços relacionados ao comércio exterior, e também o CID, né, a nossa grande CID aí, que já deu pano para manga em muitas eleições aí, que é um tributo específico que vai incidir sobre a entrada dos derivados de petróleo no país, tá, pessoal? E é fundamental que as empresas, né, envolvidas nas operações de comércio exterior estejam cientes, né, desses tributos e suas particularidades que visam aí garantir o cumprimento das obrigações fiscais, otimizando, então, suas estratégias de negociação internacionais, dos seus negócios com a cadeia internacional. E dentro desses impostos federais, para a pessoa física, sem eles, né, o comércio exterior eletrônico, ele emite, então, esse certificado de programa de remessa conforme o PRC. Se o valor de importação for mais de $50 ou equivalente, o imposto de importação será de 20% sobre a soma, valor do produto, mais o valor do frete e o valor do seguro. Muitos ainda não sabem que o imposto é calculado com o valor também do frete e o valor do seguro. Se o valor for acima, então, desses $50 de imposto de importação, será que 60% sobre a soma também do valor produto, valor frete e valor do seguro, desde que o cálculo se desconta-se, então, esses $20. Compras no site, tá, pessoal, de comércio eletrônico não certificados pela Receita Federal no programa de remessa conforme, ou compra por pessoa jurídica, o imposto de importação de 60% será cobrado independente do valor de compra sobre a soma do valor de produto, mais valor do frete e o produto e o valor do seguro, tá? Não vai existir desconto. Então, isso é extremamente importante nós ficarmos sabendo, tá, pessoal? Quando a gente fala sobre o imposto, né, sobre circulação de mercadoria, o ICMS, né, esse imposto estadual, é sempre bom ele saber que ele sempre será cobrado, né? A alíquota cobrada será 17%, independente, tá, pessoal, se a compra for feita em sites certificados no programa de remessa conforme, nesse PRC, ela vai ser aplicada ali sobre o valor dos produtos, mais valor do frete, mais valor do seguro, mais valor da importação. Então, isso precisa ficar
claro aí para todos nós. Vocês podem observar aqui que eu coloquei uma forma aqui, um cálculo para vocês entenderem muito bem isso, né? Um cálculo onde a gente pode estar demonstrando tudo isso. Então, uma compra aqui no valor do ICMS de $50 mais os 20%, ou seja, tudo isso aqui se calcula e você tem que prestar atenção que isso vai ser pago por você na hora que você, antes de você receber o seu produto. Então, muitas vezes, você vai ser cobrado e você precisa estar ciente desse assunto, tá? Quando a gente fala ainda de compras aí sobre os sites não certificados, olha como isso daí, os impostos calculados, o valor de compra, né, o valor aduaneiro é usado tanto para calcular um limite de $50 para a definição da alíquota, quanto para ser a base, né, desse cálculo de impostos. Ou seja, você precisa e deve somar, então, o valor do produto, frete, se cobrado, né, pelo site, porque tem sites que eles tiram essa parte do frete, e o valor do seguro também, se existente, tá, pessoal? Esse ICMS, quando a gente fala depois do ICMS, das compras em sites não certificados, eu criei até essa parte aí mais visual para vocês entenderem, aonde o ICMS forma de cálculo por dentro, tá? O ICMS, ele tem um cálculo por dentro, ou seja, o valor da compra mais valor do II, ou seja, a alíquota do ICMS vai ser multiplicada, então, por essa alíquota e vai dar exatamente ali o imposto que vai ser cobrado, tá, pessoal? Quando eu falo também do ICMS, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Num link aqui, aonde nós podemos consultar sempre essa parte de aonde está sendo feita a nossa compra, quanto vai fiscal, vai ser cobrado, né? Então é muito importante que nós tenhamos esse tipo de capacidade de ir a sites seguros para fazer toda essa conta. Então, sempre use o link da Receita Federal, é fácil encontrar, você bota lá, calculadora de compras internacionais, já vai aparecer o primeiro link da Receita Federal, onde você pode simular então essa compra que você está fazendo, exatamente para você ficar ciente desse assunto, tá, pessoal? Não utilizem sites de terceiros, se vocês ficarem com dúvida, utilizem diretamente o site da Receita, que é o site mais confiável que nós podemos ter exatamente para fazer essa calculadora, né, esse cálculo de compras aí no exterior, tá? E trabalhando dentro desse assunto, nós temos também os acordos, né, internacionais que todos nós precisamos entender, porque muitas vezes, dentro dessa linha de compras estratégicas, né, dessa linha de saber o que é melhor para a nossa empresa, a gente precisa entender uma situação que existem acordos internacionais que impactam demais a parte tributária. Então, quando nós estamos trabalhando, nós precisamos saber, por exemplo, se aquela compra sua está alinhada a acordos internacionais que vão desempenhar, então, esse papel crucial ali para nosso processo de compras, né? E ele vai influenciar diretamente essas políticas fiscais e dos países envolvidos. E esses acordos, eles vão ter um objetivo ali de evitar o quê? Aquela bitributação, a dupla tributação, e vai prevenir ali também, obviamente, a evasão fiscal e vai promover ali uma cooperação entre ali as nações e as matérias tributárias. Como quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre os processos da Receita Federal, e um desses processos importantíssimos é o OEA. Se vocês quiserem entender um pouco mais, acessem a página da To Be Supply sobre esse assunto, onde vocês vão estar vendo ali todo essa parte de impostos que a Receita Federal está tentando trabalhar junto às empresas certificadas. Então, vocês digitem ali, tobesupply.com.br, e vá na parte ali dos projetos realizados ou no próprio blog, onde eu mostro claramente esse assunto para vocês, tá, pessoal? Então, quando a gente fala sobre esses acordos internacionais, é muito importante que nós tenhamos essa capacidade de entender esses acordos bilaterais que se chamam, né? Essa parte junto aos acordos multilaterais da OMC, né? E muitos países participam desses acordos bilaterais regionais, né? E eles vão fazer o que? Eles visam garantir as barreiras, né, tributárias, eles visam trabalhar de forma mais proativa para quebrar essas barreiras, né? E esses acordos, eles têm um impacto muito grande dentro ali da nossa tributação, das importações e importações dentro desses países que são os países signatários, né, os países que assinam isso. E esse acordo vai afetar exatamente esses importadores, exportadores, produtores, investidores ali dos países que vão estar sendo envolvidos e dentro dessa linha para se beneficiar, então, dessa integração econômica que vai estar acontecendo ali e ter uma maior competitividade, obviamente, além de contribuir para uma sustentabilidade econômica ali do processo de importação.
Ficou um pouquinho falho aqui a apresentação, mas são os tratados, tá, que evitam ali a bitributação. Então, quando eu falo sobre isso, evitar a bitributação é essencial para os tributos, né, internacionais. Né? Recentemente, o Brasil ele foi firmado ali em acordos mais modernos, né, um plano ali um pouco mais moderno, que visa ali a conscientização da OCDE, que é a parte de desenvolvimento econômico, que vai visar ali a transferência, né, de lucro em países de baixa tributação. Ou seja, o Brasil está fazendo parte disso. E, recentemente, a Suíça, Estados Unidos, Singapura, Emirados Árabes também trazem alterações significativas ali para a tendência. Então, é sempre bom verificar, antes de uma importação, uma exportação para esses países, qual está sendo feito, qual é o tratado ali de tributação daqueles países com o nosso país. E o Brasil precisa trabalhar cada vez mais nesses tratados para a pequena e média empresa conseguir ter uma capacidade maior frente ali às empresas estrangeiras. E quando a gente visa esse tratado, né, esse tratado de bitributação, a gente coloca ali esse tratado dentro das organizações aonde eles trabalham com atualizações regulares, tá, pessoal? Dentro de uma rede de tratados, relativamente, ela é pequena e antiga, mas essas mudanças recentes, elas refletem uma tentativa de inserir cada vez mais movimentos de cooperação entre as autoridades fiscais mundiais. Então, isso é muito importante para que nós, compradores, possamos, quando utilizar dessa parte de comércio exterior, que você sempre fiscalize qual é o tratado que está em vigor, porque também aquele tratado que você acostuma ou está acostumado a trabalhar, talvez aquele tratado já tenha saído ali da linha e você não consiga mais atualizar ele. Então, a conclusão que a gente chega, né, dentro desse panorama todo de importação e exportação é compreender, né? Nós precisamos sempre compreender essa parte de comércio internacional, que tem uma influência muito grande ali na nossa linha empresarial e também na economia global. Né? Os principais básicos, né, como não discriminação de destino, os principais tributos de impostos, de importação e exportação, eles vão formar, então, essa base, né, desse sistema capaz ali de trazer mais competitividade ao cenário mundial. E essa medida, né, que está sendo feita da economia digital, né, contínua, ela visa, então, desenvolver principalmente essa parte de mudanças, né, e atualizações de acordos que vão enfrentar ali os novos desafios e garantir sempre um sistema tributário internacional muito mais eficaz. Beleza, pessoal? Pessoal, mais um encontro nosso aqui. Vou deixar esse vídeo sempre atualizado no nosso YouTube. É só você colocar lá as redes sociais da Tubi Supply, é só colocar o @Tubi Supply no Instagram, no Facebook, no TikTok, ou seja, e também no YouTube, onde a gente tem todos esses vídeos e muitos outros, como ferramentas, dicas de posicionamento da área de suprimentos, compra, logística, almoxarifado e muito mais assuntos sobre isso. Toda semana eu estou aqui no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, com uma live inédita aí dentro dos nossos canais para trazer esses assuntos e outros que vocês queiram trabalhar, tá, pessoal? Visitem a nossa página do Tubi Supply e também olhem os nossos cursos abertos. Tem agora um curso de compras estratégicas, né, com a filosofia Lean embutida, com Procurement Orchestration, um curso muito completo que vocês podem estar fazendo, e esses cursos têm partes ao vivo também, ou seja, um curso bem completo que vocês podem aí estar utilizando aí para o desenvolvimento pessoal de vocês. Beleza, pessoal? Vamos agora para outros assuntos. Eu preciso que vocês me digam quais outros assuntos vocês gostariam de tratar, que eu trago aqui para os nossos encontros semanais.